Olá, igreja, graça e paz para a sua vida. É um prazer muito grande, obrigado, minha irmã. Deus abençoe. É um prazer muito grande para mim estar aqui novamente. Eu até estava comentando com as nossas irmãs a, a surpresa que eu tive, né? E isso me trouxe bastante felicidade de ver essa igreja tão linda, esse templo tão bonito. Desde a última vez que eu vim aqui, né? Era um templo mais fechado, tinha algumas árvores, era um templo mais escuro. E depois, o tempo, os anos passaram, isso já faz alguns 4, 5 anos, já faz um tempinho. E a gente não teve mais a oportunidade de vir. E eu fico feliz, muito feliz, por ver uma igreja viva, uma igreja reluzente, né? Uma igreja com uma fachada bonita, um templo onde você passa aí na frente, um templo que chama a atenção, porque lamentavelmente a nossa denominação, a presbiteriana, há alguns templos em algumas cidades que são templos muito antigos, e templos que vão se deteriorizando, templos que as pessoas não se importam de ir atualizando e reformando. Isso não fica legal, não pega bem para a imagem da igreja. E é gostoso quando a gente vê, ainda que seja um templo pequeno, numa cidade pequena, mas quando a gente vê uma igreja limpa, organizada, bonita. Então os irmãos estão de parabéns, continue assim. E o meu coração se alegrou bastante de encontrar. E também não posso deixar de falar do cafezinho aqui da nossa irmã. Que café gostoso. Eu sou cafetólatra, né? Eu sou viciado em café. Já vi a garrafa ali, falei, não, eu não vou perder essa oportunidade. E sobretudo esse café maravilhoso que a nossa querida irmã faz. Deus te abençoe e continue fazendo esse cafezinho, minha irmã. A igreja de Tupã manda um abraço para a nossa igreja irmã de Bastos, o pastor Jesus. Alguém aqui conhece o pastor Jesus? Não? Vocês conhecem? Quem é? O pastor Jesus também manda um abraço, um beijo no coração. E eu estou muito feliz o Robson ter feito esse convite. O Robson ontem estava com o pastor Joel, né? E ele pediu para que eu estivesse hoje aqui. Prontamente eu aceitei. Isso traz muita alegria para o meu coração. E aqui cá estamos, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu gostaria de pedir para, nesse momento, você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 53. Nós vamos ler dos versos 3 ao 7. Cinquenta e três. A palavra do nosso Senhor diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca.
como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém. Em uma outra versão, Isaías 53, o mesmo texto. Essa aqui é uma versão da Bíblia, a mensagem, parafraseando a Bíblia que tradicionalmente nós lemos. O mesmo texto diz assim: ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades. Tudo que há de errado em nós, pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados, os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno, descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Palavra da Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase das Bíblias que nós conhecemos. Mas a gente lê aqui um texto em Isaías, profeta Isaías, ainda no Antigo Testamento, e esse profeta, um dos profetas maiores, utilizado pelas mãos de Deus, ele vem e primeiro faz uma denúncia do povo de Israel contra a desobediência do povo contra Deus. O povo, de forma ingrata, sempre se desviava e adulterava contra Deus. O povo traía a confiança de Deus. E um dos pecados mais abomináveis naquela época era a idolatria. E o povo, lamentavelmente, mesmo ainda sendo um povo escolhido por Deus, o povo de Israel, aquele povo que Deus tira lá da terra do Egito, o povo que Deus faz caminhar por 40 anos no deserto, o povo que Deus promete uma terra prometida, que é a terra de Canaã, o povo que Deus não deixa faltar nada, que cuida com todo o cuidado. Ainda na travessia do deserto, Deus provê comida, Deus provê água, Deus provê abrigo, e Deus promete essa terra prometida, mas ainda assim Deus vê um povo desobediente, Deus vê um povo rebelde, um povo mau. E Deus utiliza os seus profetas, Isaías, Jeremias, Neemias, Ezequiel, e para tentar alertar o povo. E a primeira parte do livro de Isaías, ele denuncia realmente sobre essa rebeldia do povo, Mas aí você pode se perguntar, por que um povo tão rebelde? Por que isso? E por que nós somos rebeldes também? E por que nós somos pecadores? E por que nós somos desobedientes? E por que volta e meia a gente está fora do caminho? Porque nós carregamos, infelizmente, conosco, o pecado. E esse é o pecado original, o pecado natural, o pecado da desobediência, quando o homem caiu lá no início de tudo. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus e pecam contra Deus, toda uma criação é deturpada, é destruída, é estragada. Mas ainda assim, um Deus misericordioso, Ele escolhe para si um povo que Ele quer cuidar, um povo que Ele quer salvar. Mas o homem não reconhece. E aí,
Passa todo o período da história do Antigo Testamento, a gente vê as guerras que o povo de Israel enfrenta, a gente vê o período do cativeiro na Babilônia, a gente vê o período dos profetas, a gente vê o Êxodo, Levítico, Números, onde Deus institui a sua lei, e ali ele coloca os 10 mandamentos, para ver se ele consegue endireitar o caminho do povo, para ver se ele consegue dar uma rota para o povo, mas ainda assim, ele vê que o homem, por si só, não tem o poder de se salvar. Chega um momento que Deus se enoja, Deus se torna detestável para Deus os sacrifícios queimados, as ofertas de cereais, e Deus resolve dar um basta. E aí quando entra essa profecia do profeta Isaías, de fato, mostrando que haveria de vir um homem, obviamente Jesus Cristo, nós sabemos disso, e somente através desse homem, pela sua maravilhosa graça. Então a saída da lei para a entrada da graça, somente através desse homem, é que eu e você, nós, iríamos conseguir encontrar salvação, perdão, justificação pelos nossos pecados. Se não fosse Jesus Cristo, meus queridos, com certeza nós não estaríamos mais aqui e provavelmente não estaríamos mais vivos, já teríamos sido consumidos. Nós somos um povo privilegiado, porque nós tivemos esse encontro maravilhoso com a graça de Cristo, e nós encontramos essa graça através do perdão, através da crucificação, através da justificação. Então a história, no desenrolar da história, pelos períodos do Antigo Testamento, vem uma lei tentando conduzir o povo, mas mesmo assim Deus vê que o povo não é um povo obediente, é um povo rebelde. E ele via que a única forma era entregar o seu único filho, unigênito, para que ele morresse, pela minha vida e pela sua vida, para que Jesus Cristo pudesse derramar o seu sangue naquela cruz, em favor dos nossos pecados. O castigo que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Um homem sem pecado, um homem perfeito, e ele carrega todas as dores sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E é aí que há um encontro da lei com a graça, e Jesus Cristo, ele vem e transforma a lei em graça, ele vem e transforma a lei em mandamento, em 2 novos mandamentos, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, ele transforma o peso da lei, a frieza da lei, na maravilhosa graça e no mandamento do amor, Mas no meio de tudo isso, no meio de todo esse processo e no meio desse plano divino, há um símbolo, e é muito utilizado por nós cristãos. Difícil uma igreja presbiteriana não ter uma cruz. Esse é o símbolo que a gente utiliza para lembrar este momento da crucificação do nosso querido Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha para essa cruz, nós precisamos nos envergonhar, e precisamos pedir perdão e misericórdia para Deus todos os dias, porque foi por ela, e foi através dela, que nós encontramos a salvação. Eu espero que todos aqui tenham, de fato, essa consciência, e esse sentimento, e essa certeza, de que é um salvo, de que é um regenerado. Porque se você não tem esse sentimento, você precisa se converter, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Mas nós, como dizemos que somos cristãos, utilizamos a palavra, a Bíblia, como nossa única regra de fé e prática, e nós cremos no ato da crucificação. Ali está o símbolo maior. A cruz é o símbolo que representa a dor. A cruz, ela representa vergonha, ela representa punição.
desprezo, condenação. É muito difícil na nossa limitação humana conseguirmos entender o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi humilhado, foi envergonhado, foi condenado naquela cruz. O maior evento, o evento mais importante de toda a humanidade, sobretudo para nós cristãos, é o momento da crucificação. É o momento onde Jesus Cristo, sem ter culpa alguma, Ele é condenado e Ele é crucificado pelos nossos pecados. Então, muitas vezes, na nossa condição humana limitada, é difícil entender o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem justo, santo, perfeito, sem mal algum, ser submetido ao processo mais doloroso, mais vergonhoso, mais humilhante, que era a crucificação. Naquela época, a pena máxima que era imposta pelo Império Romano, pelos romanos, era a morte de cruz. Então, a morte de cruz, ela era designada para quem? Para os assassinos, estupradores, para aqueles que se opunham ao Império Romano, aqueles que desafiavam o imperador. Então, a condenação da cruz era para esses homens. E Jesus Cristo, Ele é condenado à morte de cruz. E pior, para a vergonha dele, entre dois ladrões. Entre dois ladrões. Jesus Cristo é condenado pelas mãos dos homens. E Ele é crucificado entre os ladrões. Mas eu volto a falar, ai de nós se não fosse esse momento. Os apóstolos não entendiam o porquê da crucificação de Jesus Cristo. Pedro, principalmente. Cristo é traído por Judas. E muitos também não entenderam. Mas isso fazia parte de um plano divino. E isso iria atingir toda uma criação, toda a humanidade, inclusive eu e você. E Jesus Cristo, Ele é julgado, Ele é condenado, Ele é crucificado. Mas, ainda que Jesus Cristo, como um Deus, estava nessa terra em um corpo humano, Jesus Cristo se afligiu e muito. Tanto é que Ele pede a Deus, para que, se possível for, que Deus afastasse esse cálice dele. Jesus Cristo, naquele momento, naquele evento, Ele não estava nem tão preocupado com a dor física. Ele não estava nem tão temeroso com o sangue que iria escorrer do seu corpo. O que Ele estava mais preocupado, o que temia mais a Cristo, era a ira de Deus sobre a vida dele. O peso do pecado de toda uma humanidade ingrata, idólatra, uma humanidade infiel, desobediente. E Jesus Cristo, Ele, na sua angústia, Ele clama, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Em dois momentos. E quando já no momento da sua crucificação, Ele fala, Eloi, Eloi, por que me desamparaste? Ele sentiu a ira de Deus, a justiça de Deus sobre a sua vida. Porque era somente dessa forma, que nós iríamos alcançar a salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas. E se hoje a gente tem essa certeza de que, se ao sair desse templo você morrer ou eu morrer, se a gente tem essa certeza da vida eterna, é por conta deste momento, deste evento que impactou o mundo e gerações e mais gerações. E aí estava consumado. Jesus Cristo vence a morte, Jesus Cristo vence o pecado. As nossas vidas são os nossos pecados são perdoados. Nós encontramos através da crucificação a justificação, o perdão. E nós podemos ter essa certeza de que hoje somos livres e salvos por conta deste momento. Por outro lado, a cruz foi o palco do maior evento que esse mundo já atravessou. A mensagem da cruz
Veja bem, a mensagem da cruz, ela nos comunica dor, mas justificação. Ela nos comunica sofrimento, mas regeneração. A mensagem da cruz, aquela cruz semelhante a essa cruz, o madeiro, ela nos comunica a humilhação de Cristo, mas o perdão dos nossos pecados. Ela nos comunica o derramamento de sangue, mas a salvação. Ela nos comunica castigo, mas nos traz paz. Desprezo, mas ela nos traz restauração. É o cumprimento da lei, é a chegada da graça, é o encontro da conexão do plano divino em sua totalidade. Sai a lei e entra a maravilhosa graça de Jesus Cristo. A cruz é a expressão máxima do sacrifício de Jesus. Tanto é que o apóstolo João fala, o que ele fala lá no seu livro de João? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Ok. Houve esse ponto máximo, o ápice do cristianismo, o evento principal. Jesus Cristo foi crucificado, foi morto, e Jesus Cristo foi ressuscitado no terceiro dia. É uma história que todos nós conhecemos, eu conheço, vocês conhecem. O importante é a gente ter essa consciência e esse entendimento de que somos salvos através da graça. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça que modifica a minha vida e modifica a sua vida. Mas há um detalhe: quando há esse encontro do ser humano com a graça, e quando ele tem os seus pecados perdoados, e isso precisa acontecer, porque senão não aconteceu essa transformação. Precisa haver mudança de vida, precisa haver arrependimento. Quando a gente encontra e é alcançado pela maravilhosa graça, o velho homem morre. O velho homem, ele é crucificado juntamente com Cristo naquela cruz, e nasce o novo homem. Como é que está o meu novo homem? Como é que está o seu novo homem? Como é que está a nossa vida? Como é que a palavra fala? Roubava e não rouba mais, adulterava e não adultera mais, furtava e não furta mais, falava mal do próximo e não fala mais, era fofoqueiro e não é mais fofoqueiro. Não é assim? Xingava as pessoas, falava palavrões, hoje não xinga mais, não fala mais palavrão. Tem um trato de equidade e justiça com o seu empregado, com o seu patrão, que antes você não tinha. Era desonesto, hoje é honesto. Era mentiroso, hoje é verdadeiro. Era um alcoólatra, um viciado, um beberrão, hoje foi liberto do vício. Esse é um verdadeiro encontro. E essa é a mudança de vida. Essa é a mudança de vida que o cristão precisa ter quando ele encontra essa graça. Se não houver essa mudança de vida, nada aconteceu. E nós precisamos nos converter. Jesus Cristo, Ele não morreu à toa. Ele morreu por um propósito, que foi do perdão. Mas o homem precisa do novo nascimento. O resultado da crucificação e de tudo que a história conta é este: é o novo nascimento, é a regeneração, é nós abandonarmos a nossa velha vida e sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Esse é o sentido do cristianismo, e isso deve fazer parte da nossa vida enquanto cristãos. Ok, você pode estar falando, mas somos seres humanos, falhos, pecadores. Sim, ainda erramos, sim, somos pecadores, porque a nossa natureza é pecaminosa, e em pecado nós fomos concebidos. Sim, a palavra diz isso. Mas quando a gente encontra
a graça de Jesus Cristo, e quando a gente aceita Cristo no nosso coração, há um outro detalhe que Cristo também coloca na história da humanidade, que é o Espírito Santo. E Cristo deixa o Espírito Santo como o nosso companheiro, como o nosso amigo verdadeiro, aquele que nos ajuda nas horas mais difíceis, e aquele que serve como um sinal de alerta. Quando nós vamos errar, quando nós vamos tropeçar, ou quando acontece algo errado na nossa vida, a gente acende lá uma luzinha, sabe que errou, sabe que pisou na bola e pede perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo está no seu coração, meu irmão. Hoje você tem essa consciência de que se você fez alguma coisa errada, ou se você foi na casa da vizinha para fofocar de alguém, ou se você viu que o caixa te deu um troco errado e você colocou no bolso, para mais, claro, e você não disse nada. Ou se você ultrapassou o limite de velocidade e foi multado porque transgrediu uma lei. Mas se você fez isso e se arrependeu e pediu perdão, você tem o Espírito Santo no seu coração. Porque quando éramos lá, antes, o velho homem, praticávamos tais coisas, e tanto faz como tanto fez. Há uma frase do Charles Spurgeon, foi um pregador do século de 1800, considerado o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, principalmente aí na idade média, idade moderna, né? Idade média, moderna. E ele fala que a vida do cristão, presta bem atenção no que ele fala, a minha vida e a sua vida, ela é a Bíblia do incrédulo. A nossa vida é e precisa ser a Bíblia do ímpio. Quando o ímpio, quando o incrédulo, quando aquele que não teve um encontro ainda com essa maravilhosa graça, quando ele olha para a minha vida e para a sua vida, é como se ele estivesse lendo as palavras da Bíblia. Isso se chama testemunho de vida, testemunho de vida. Como é que nós estamos vivendo? Eu sempre falo, e é difícil para eu falar, porque eu sou pecador também, sou ser humano, e erro, e peco todos os dias, e é difícil a gente falar isso. Mas a gente ser crente dentro de quatro paredes é uma delícia. É fácil a gente se unir como os irmãos, estar todos juntos. Como que a gente consegue ser crente lá fora? Nesse mundo cheio de pecado, uma sociedade que está destroçada, estraçalhada, os valores estão todos invertidos, os princípios, a ética, a moral já foi para o beleléu. Como que a gente consegue fazer diferença? E a gente precisa. E quem que nos dá força, quem que nos ajuda é o Espírito Santo, é só o Espírito Santo. Porque a igreja ela foi chamada para isso, para fazer diferença. E nós precisamos ser sal e luz. Nós precisamos ser o tempero do mundo, nós precisamos ser o farol. Eu sempre falo na igreja lá de Tupã, será que essa igreja aqui, ela é como se fosse um farol nessa cidade? Será que essa igreja aqui ela é relevante, ela faz diferença em Tupã? Será que se hoje essa igreja fechar as portas, ela vai fazer falta para o município? Ou as pessoas veem a nossa igreja como um farol, como um porto seguro, quando precisa de um refúgio, ela pode se refugiar. Eu estou falando tudo isso porque o ápice, o momento da crucificação, esse evento tão grandioso, ele precisa desaguar nas nossas vidas dessa forma, senão Jesus fez algo que não foi completo. E o propósito dele é esse, que nós sejamos pessoas regeneradas, pessoas que reconhecem. E aí uma outra questão também, como a gente recebe o Espírito Santo nas nossas vidas. Como eu tenho o Espírito Santo no meu coração e como você tem o Espírito Santo no seu coração, nós vamos praticar o quê? O fruto do Espírito Santo. E aonde que está esse fruto, essa lista do fruto? Lá em Gálatas 5, que fala sobre a paciência, sobre o amor, domínio próprio, longanimidade, benignidade, paz,
É o fruto do Espírito Santo que evidencia a transformação na vida de um homem, Então, meus queridos, o meu clamor e eu peço a Deus muito pela igreja, oro a Deus muito pela igreja de Tupã, oro a Deus muito pela nossa denominação no Brasil, oro a Deus também muito pelas outras denominações, porque no momento que a gente tem atravessado um mundo totalmente incrédulo, onde a gente tem visto um crescimento assustadoramente de pessoas que se dizem ateus. Foi feita uma pesquisa com o pessoal do Rotaract, que são jovens e adolescentes, e eles fizeram uma pesquisa nas escolas, entre adolescentes de 12, 16, 17 anos, de fato sobre essa questão da religião. E foi perguntado ali para os adolescentes, no que ele acreditava, qual era a religião dele. Mais de 70% se disseram ateus, que não acreditam em nada, que não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. Então essa é a realidade, essa é a nova geração que desponta por aí, sem contar nas ideologias diabólicas que têm se pregado de forma muito forte nos nossos tempos. E se nós, eu e você, aí o desafio é grande e a responsabilidade é maior ainda. Se nós não procurarmos fazer a diferença na vida dessas pessoas, quem é que fará? E se nós retermos a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, legal, eu tenho certeza que eu fui salvo. Glória a Deus, você foi salvo. Nós estamos aqui num grupo de pessoas salvas, amém. Glória a Deus por isso. Mas a gente não pode reter isso para a gente. E como que a gente faz? É somente através da pregação do Evangelho. É você evangelizar o seu vizinho, o seu amigo da escola, o seu patrão, o seu empregado. É você distribuir uma Bíblia. É você mandar um áudio fazendo uma oração para uma pessoa. É você utilizando o talento e o dom que Deus te dá. Sim, a igreja é muito importante, a gente precisa manter essa vida de comunhão, muito importante, porque aqui a gente se alimenta, aqui a gente se abastece. Mas a vida do cristão, ela deve ser muito mais importante e impactante lá fora. E é lá que a gente precisa fazer diferença e alcançar vidas que precisam de Cristo, vidas que precisam encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque essas pessoas estão caminhando a passos largos, e como diz a palavra, que o caminho para o inferno ele é largo, né? Ele é espaçoso, o caminho para o inferno ele é grande, e as pessoas estão caminhando para lá. Então é um senso de responsabilidade, que isso cabe a mim, e vocês não sabem como a gente sente o peso dessa responsabilidade, e como a própria palavra fala, quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. E quanto mais a gente recebe de Deus, mais a gente tem que dar. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Que ao sair desse templo, sair dessa igreja, você pensasse sobre isso. A sua vida cristã, a minha vida cristã, a nossa comunhão, e o que nós pretendemos fazer, e sempre dá para melhorar, mesmo que você já faça, eu sei que você faz, mas sempre dá para melhorar, para nós alcançarmos vidas, para que a gente não seja uma igreja de 4 paredes, para nós alcançarmos pessoas que estão perdendo as suas almas para o diabo, para o inimigo, pessoas que precisam alcançar e ouvir essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação, a mensagem do perdão, da graça, pessoas que precisam se entregar, e esse é o papel da igreja, somente da igreja. Não vamos achar que o governo vai fazer isso, que a escola vai fazer isso, que o clube de serviço, que as entidades sociais vão fazer isso, não. Isso é uma missão confiada para a igreja, para nós.
Se você faz parte dessa igreja como um cristão verdadeiro, a missão está nas nossas mãos. Vamos nos unir e vamos trabalhar. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu oro muito pela congregação de Bastos, oro muito pelas nossas igrejas e peço que haja metanoia. Metanoia é mudança de mente, que as pessoas possam ter um renovo, um avivamento, que as pessoas possam sentir de novo a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Que Deus te abençoe. Amém.